Olá, essa é a Gabi Xavier e hoje voltei aqui pra falar de um dos animes que mais está me empolgando e não é muita surpresa nessa temporada, Kaguya-sama episódio 3, dessa vez, terceira temporada, e vocês têm pedido pra eu voltar, e já que já temos aqui no canal o Sábado de Família, quero perguntar pra vocês, devemos instituir neste momento a Sexta de Amor? Se vocês quiserem que eu volte pra comentar Kaguya, por favor, comentem aqui embaixo que vocês querem a Sexta de Amor e aí a gente faz definitivamente esse quadro fixo, beleza? Combinado? Então comentem aqui e vamos falar sobre o que estamos achando deste anime que pra mim consegue se superar cada vez mais, incluindo principalmente a direção. Ah, detalhe, não falei do segundo episódio, mas nessa semana eu comentei sobre o novo encerramento que eu achei genial, sensacional, maravilhoso e achei várias referências mesmo sem ter lido o mangá. Tem referência à cultura japonesa e toda uma mensagem com easter egg vinculando também com a segunda temporada, então se vocês quiserem, tiverem curiosidades, depois assistam esse vídeo que eu vou tentar lembrar de deixar no izinho. Então, não sou leitora do mangá, embora admita que com o encerramento que vocês disseram que tem várias coisas do arco final, fiquei curiosa e quase fui ler, mas tô aqui me segurando pra tentar continuar com essa experiência, pelo menos na terceira temporada, sem nenhum spoiler. E esse episódio me encheu de emoções e, de novo, que genialidade maravilhosa com Kaguya. Eu não sei como é o mangá hoje, mas eu sei do que eu comecei a ler lá no início do mangá, lá no início da primeira temporada, que realmente as páginas são extremamente valorizadas. A gente tem uma inserção de emoção propositalmente exagerada, então a gente tem várias transições de trilha sonora e trilhas sonoras muito boas o episódio inteiro. Além de uma direção que privilegia, como eu já falei aqui, trazer vários elementos para exemplificar sensações, isso o tempo todo, cores, símbolos, dinâmicas de mais close, mais separado, mais escuro, mais claro, tudo isso, a gente ainda tem a música que certas vezes é extremamente tensa, chega a ser de terror. Era uma cena típica de adolescentes falando sobre uma possível traição do namorado ou não, mas parecia assustadora, de terror, certas vezes era emoção, certas vezes era romance, certas vezes era comédia. Em 20 minutos, Kaguya é um anime que num blocozinho de coisas não traz só romance, é um anime sobre isso, é um anime que tem comédia, mas que vai brincar com as nossas sensações o tempo todo. Continua sendo genial. Nesse segundo episódio, colocaram a personagem Maki, que eu já tinha achado referência no encerramento sem nunca ter visto ela, e admito pra vocês que eu não gostei. Não sei se deveria gostar, mas estou detestando ela desde já, porque pra começar ela é amiga traíra, não respeito esse tipo de coisa. Tentando interferir diretamente pra roubar o Tsubasa da amiga dela, então eu achei isso péssimo, fiquei estressada, e fora isso achei um grande plot twist, ou interessante, pelo menos até pro futuro. Comecei a fazer várias teorias na minha cabeça, porque achei ela meio ligada com Shirogane. Enfim, ela é de um subclã, uma família distante, porém relacionada ao clã Shinomiya, e ela fica se vangloriando disso o tempo todo, e a gente pôde ver junto com o Shirogane um pouquinho de semelhança dela, esse jeito como o próprio Ishigami falou, meio tsundere, que parece fofa, kawaii às vezes, e às vezes muito má, muito bruta. Essa mescla que conquistou o nosso presidente de conselho, mas em outra garota. Não sei, fiquei com sensações ruins. A menina que quer roubar o namorado da melhor amiga sem nenhuma dificuldade, aí de repente ela se abriu pro cara ali do conselho. Não sei, gente, estou nervosa. Esse foi um episódio que a gente teve mais uma vez pequenos blocos de pequenas ações, só que dessa vez um pouco mais centrado num plot único. A gente abriu com um plot que parecia completamente desvinculado da ação principal, o que não era, que é essa inserção da Maki Shijo, o drama da Nagise, saiu o diálogo sensacional dela com a Kaguya e a Miko sobre traição ou não, e como pra Kaguya, por exemplo, como o próprio narrador disse, existem nuances, né, do que é amor, do que é trair, do que não é. Pra alguns a traição seria uma mensagem, um olhar, um simples gesto, pra outros até mesmo o ato em si, dependendo, não é tanto assim. Pra Kaguya, traição é um negócio muito sério, e ela considera tudo, todos os sinais que aparentemente não eram tão sérios assim, tudo era uma indicação de traição. E vamos dizer que a Kaguya não estava tão errada assim, porque depois a gente descobre que não era uma traição pelo lado do Tsubasa, mas pelo lado da Maki, se colasse, era bom. E pra não deixar de lado os acontecimentos do episódio passado, ainda teve o plot twist de que a única coisa que Kaguya não queria aceitar que era traição era ir para o karaokê junto. Isso porque mexeria com ela, já que o seu amado foi para o karaokê com outra garota. E essa foi a única coisa, inclusive, que a Miko considerava traição, porque as pessoas fazem coisas obscenas dentro de uma sala de karaokê, porque mesmo que a menina não tenha feito, o cara foi com a intenção de fazer, e aí já pegou na Kaguya que falou, não, Shirogane não foi pensando, ele e a Hayasaka não tiveram nada, e de novo toda essa inserção de trilha alta, de personagens enlouquecendo, da voz sendo modificada. A edição de som de Kaguya é muito boa, eu sempre recomendo pra todo mundo que é curioso, que cai aqui só pra me ver falando de algo que nunca assistiu, assista, pelo menos pra ver o quanto a direção de arte
personagem em especial e também toda a mesclagem de edição e direção no geral de Kaguya é sensacional, é bem feito e é diferente. Dizendo por cima que é só um anime de romance engraçadinho, parece que é comum ou talvez um pouquinho diferente de outras coisas. Personagem de tsundere, o casal que nunca fica junto, mas é tão mais que isso. São personagens tão bem trabalhados e principalmente no anime, né? Vou ler o mangá e depois comento com vocês lá no futuro como cada cena é valorizada. Como que a gente sente o coração palpitar e desacelerar e rir e depois ficar triste numa virada num espaço de tempo curtíssimo. Depois de todo o rolo da investigação da suposta traição, quase certeza de que estava traindo, e para nós, pelo menos pra mim, que achava que realmente a menina tava exagerando, o cara não devia estar traindo, ele devia estar só, sei lá, eu até cheguei a pensar, devia estar ajudando ele pra alguma coisa, até porque falou que ele foi numa loja que ela gostava, então a amiga deve estar só dando uma dica. Eu tava super achando que a amiga não tinha culpa, e aí que a gente descobre que realmente o cara estava apaixonado. Na hora de prestação de contas, ele inclusive entrega o seu presente, que é um colar de coraçãozinho, que as meninas acharam extremamente brega e ultrapassado. Eu achei fofinho, talvez seja brega. E o romance do casal continua, e aí que vem um plot twist, pelo menos pra mim, que eu fiquei chocada e revoltada desde já, como eu falei pra vocês, que a Maki, ela queria que tivesse dado errado. Ela escolheu um presente brega de propósito, ela queria sim acabar com o namoro da amiga dela porque ela gostava do cara, ainda que depois ela diga pro Ishigami Shirogane que ela não tá querendo que acabe não, ela quer destruir, ela é invejosa, não curtir essa pessoa, talvez daqui a um episódio eu mude de ideia, conto pra vocês, mas me fale você que já leu o mangá, você que não leu, você odeia essa menina? Porque tenho várias desconfianças e não gosto não. Acho que é a primeira personagem de Kaguya-sama que eu já não gosto desde o princípio. Pra finalizar essa questão e introduzir a Maki, a gente teve um momento em que Shirogane e Ishigami pisam nela sem querer, porque ela estava acabada, desiludida, jogada no chão. E ela então desabafa, se abre pela primeira vez e inclusive se sente leve por ter finalmente dito o que ela sentia. Achei incrível e maduro dos dois, de certa forma, ouvirem esse caso que eles conheciam as pessoas e não julgar tanto ela. O Ishigami, inclusive, é extremamente aberto e sincero. Embora ele tenha um rolo não tão trabalhado e explicado com a Miko, eu acho que ele realmente não percebeu qualquer sentimento por ela, se ele tiver, porque em geral o Ishigami, ele fala tudo. Ele fala os defeitos, ele fala as qualidades, ele fala o que acha que deve fazer, as coisas pra ele são muito simples. Acho ele o mais honesto e incompreendido do conselho, inclusive. E aí, quando chega a Kaguya, eu fico ainda mais desconfiada da menina, porque ela quer muito se dizer do clã Shinomiya, que nós somos a alta da sociedade, os melhores, bambambam, lalalala. Mas aí quando chega a Kaguya, ela meio que despreza. Chama de tia-avó pra alfinetar, só porque na cadeia ali da família, na árvore genealógica, numa ligação distante que nem tem conexão direta pelo que a gente viu, a Kaguya seria a sua tia-avó. Não faz nem sentido, mas tudo bem. E a Kaguya ainda fica, pô, esquisito você me chamar assim, a gente sente que a menina quer muito ser importante, ela é a terceira mais genial dessa escola. E eu não sei se ela se parece geneticamente com a Kaguya, alguma distância ali, gene familiar que acabou deixando elas parecidas em certos momentos, ou se ela tenta emular a tia-avó por algum motivo, porque ela acha que assim ela vai ser mais importante. Tô desconfiando, já perceberam, né? Interessante é que apesar de qualquer coisa, apesar dela jogar ali já a pimentinha de que os meninos acharam ela fofa, embora a Kaguya não ache, não teve nenhum desenrolar desses ciúmes nesse momento, nada grandioso. A questão ficou girando mesmo em torno do papo do Shirogane ter ido para o encontro de grupo e o jogo que apareceu também nesse episódio, dessa vez, mais uma vez, organizado pela Chika, usando essa desculpa de que seria um jogo feito nessas reuniões de grupo, então vamos vivenciar aqui, ver como é que é isso aqui que a Kaguya não sabe como funciona, o jogo dos 10 centavos, ou o jogo dos 10 ienes. Um lado pra sim, um lado pra não, alguém faz uma pergunta e todos colocam embaixo de um pano que é embaralhado, as respostas sim e não serão descobertas, teoricamente, sobre quem é e sobre quem não é, e assim fica aquele mistério sobre as verdades daquele grupo. Como a Chika é meio doida e ela adora dificultar e trapacear bastante, ela levou como é que é o nome daquele negócio? É a máquina ali de você diferenciar se a pessoa fala mentira ou verdade, que dizem que inclusive nem funciona muito, mas ela trouxe algo para impedir que as pessoas colocassem a resposta errada da moeda, até porque senão não teria graça. E se a gente sentiu falta de batalhas, é aqui que a gente teve, porque começando com algumas perguntas mais inocentes, a gente foi deixando as coisas piores, Ishigami querendo saber se alguém o odeia, acredito que a resposta sim era da Miko, a Miko também com uma autoestima
autoestima baixíssima, como a gente já sabe, descobrindo que ela é importante, que ela não é inútil, que ela não é desprezível de forma alguma. E Kaguya confirmando que ela já sabe, mas que é uma resposta direta, que alguém a ama romanticamente ali, só que ela tentou pegar o Shirogane olhando as datas de todas as moedas, só que ele já tava ali, ó, na frente dela e mudou a moeda na hora da sua resposta, colocando uma data de outras que já estavam presentes, portanto, ela não conseguiu ter a confirmação que ela queria de uma declaração de que ele era a pessoa que a amava. Claro que a Chika ficou, né, desesperada porque ela quer saber a verdade e ela era uma das que estava roubando. No final a gente descobre que tanto Kaguya quanto a Chika quanto Ishigami, pelo que eu percebi, os três estavam roubando, olhando as datinhas pra saber quem tava respondendo sim ou não. Eu adoro a dinâmica dos dois, de se amam e não se declaram, porém já fiquei sabendo que a coisa vai se resolver em algum ponto, não sei se distante ou próximo, mas eu tô ansiosa porque eu adoro esses jogos, eu adoro essa questão de esse perdeu, esse ganhou. Eu acho que se eles se juntarem oficialmente, os jogos ainda vão continuar, porque numa relação, essa disputa de ego ou essa coisa de quem abaixa a guarda primeiro também pode continuar e tem tudo a ver com a personalidade deles, então não acho que o anime acaba quando isso acontecer, mas eu tô cada vez mais ansiosa. Algo que eu não tinha antes e que agora eu começo a ter mais emergência. Os dois, eles sabem, vide final, que um gosta do outro. E esse jogo deles tá cada vez mais explícito. É muito diferente da primeira temporada, que eles tinham reais inseguranças de se o outro gosta dele ou não. Eles sabem que eles se amam, eles só querem que o outro dê o braço a torcer primeiro. Tanto que no final, o Shirogane, ele faz algo que é uma grande abertura, dizer pra ela que, olha, você organizou esse jogo aqui porque eu fui no encontro de grupo de pessoas, eu quero que você saiba que aquilo não teve nada demais, ou seja, não estou relacionado com nenhuma menina e só você saber disso importa pra mim. Mais ninguém, só você importa. Ela teve a resposta que ela quis, não era direta. Ao mesmo tempo em que deixar a moedinha ali dizendo que ela acredita nele, pelo que eu entendi, pelo menos acho que foi isso, também era uma resposta, tanto é que foi dito que ele ganhou no fim. Mas nenhum dos dois verbaliza. Eu acho que as coisas estão tão claramente se encaminhando pra eles verbalizarem que finalmente, pela primeira vez, eu tô muito ansiosa pra isso acontecer. E ansiosa também, curiosa pra ver essa dinâmica mudando, né? Ver como seriam eles se alfinetando, ou eles se amando, ou eles tendo outros dilemas nessa nova jornada como um casal, que eu espero que aconteça. E vamos ver, né? Não sei se acontece nessa temporada, isso eu não faço ideia. Amei esse episódio, pra mim, a terceira temporada em relação a todas as outras tá conseguindo se sobressair incrivelmente mais, especialmente nessa direção criativa e até em trilha sonora. Eu tô amando muito essa terceira temporada, feliz de estar aqui comentando com vocês. Lembrando, se vocês quiserem que a gente tenha cestas de amor neste canal, por favor comentem, senão a gente volta episódio aqui, episódio ali, dependendo do que acontecer. Se vocês quiserem, comentem que eu prometo, eu volto sempre. Espero vocês então em todos os próximos vídeos, seja no sábado de família ou nos outros vídeos que saem ao longo da semana aqui no canal também e conteúdos extras em @xgabixavier. Se quiserem camisetas de anime, não esqueçam, loja.com.br/Gabi-Xavier. Espero vocês. Tchau!